Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês, meus amados? Nós estamos de volta, muito agradecido, a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez nessa tarde para juntos compartilharmos, da nossa aula. Então, a nossa aula de hoje, meus queridos, é a continuação da nossa aula anterior, do dia 22, a qual eu falei para vocês que a gente ia continuar hoje. Então, tem por título Os Predadores da Amazônia. Então, o que a gente viu na página 53, que foi o início, aliás, na página 58, que foi o início da nossa aula? Nós observamos que a quantidade de predadores na Amazônia é enorme, provando assim para a gente uma falta de ética, porque esses predadores começa sendo, partindo do próprio homem, partindo do próprio ser humano, que é onde precisaria de fazer essa proteção, Então, os predadores da Amazônia, nós podemos observar que, na verdade, somos nós mesmos, é o próprio ser humano. Então, a gente imagina que os predadores lá da Amazônia são o fogo, são o desmatamento, mas que essas ameaças à Amazônia, elas vão muito além das queimadas, elas vão bem além do desmatamento. Então, a diminuição das queimadas e do desmatamento é sim muito importante, é sem dúvida muito importante para a conservação da Amazônia. Mas eles não representam a única ameaça ao bioma. Se assim, fosse somente o fogo, o desmatamento e as queimadas, nós poderíamos, vamos dizer, contornar a situação. Mas além disso, tem o próprio ser humano, que causa muito mais destruição, realmente. Sem contar que o desmatamento, que as queimadas, elas também são provocadas pelo homem. Eu estou falando nesse sentido de que quando essa vistoria, quando essa fiscalização ela é feita a via aérea, eles só conseguem ver lá de cima a parte da Amazônia que foi queimada, a parte da Amazônia que foi desmatada. Mas os outros danos, que eles não conseguem ver de longe, que é feito pelo próprio homem, que é a exterminação de animais, por exemplo. Isso é uma ameaça também muito terrível por parte do homem, em relação ao extermínio, da floresta amazônica. Então, a gente pode observar que a Amazônia ela é considerada um santuário natural de inúmeras espécies, muito peculiar. Então, estima-se que na Amazônia vive mais de 1.500 espécies de animais e muitos em perigo de extinção. Tudo isso a gente observando, o que diz o texto, o próprio predador continua sendo o próprio homem. Não significa que na Amazônia existe, uma estimação que há 1.500 espécies de animais. Isso não significa que elas vão existir por toda a vida se não forem cuidadas, protegidas. Então, tem muitas espécies que hoje já estão em perigo de extinção e outras já entraram, em extinção. Então, enquanto o homem não mudar o comportamento, o pensamento sobre a questão de que ele é o responsável, de que ele é que tem que proteger, vai sempre acontecer esses problemas. Então, é conscientizar-se, cada um, que nós somos responsáveis, por fazer parte desses cuidados e não predadores. Deixar de ser predador e passar a ser um cuidador. Essa é uma responsabilidade de todos nós, certo? Então, na página 59, que é dando continuidade, a esse assunto, diz o seguinte: na natureza, o predador
é um animal que caça o outro exclusivamente para se alimentar. Já sabemos que essa é uma lei da natureza. É a cadeia alimentar que funciona entre os animais. Mas os predadores aqui falados são os seres humanos cruéis, que matam e torturam animais sem dó nem piedade. O homem é o pior dos predadores, o mais agressivo. É aquele que não está caçando para manter a cadeia alimentar. Então, no parágrafo que a gente leu, tem uma diferença, né, entre o predador humano e o animal. Porque no meio qual eles vivem, realmente eles precisam alimentar-se. É chamada de cadeia alimentar. Então, essa cadeia alimentar realmente ela funciona entre os animais. Eles se alimentam, caçam, né? Uns se alimentando dos outros. É exemplo disso o leão, né? Que se alimenta de outros animais. E tem os outros. Mas isso é ordem natural, né? Nós sabemos que já foi criado na natureza para ser dessa forma. Diferente do homem. O homem, né, os seres humanos, eles já são cruéis. Então eles já matam o ser vivo, né? Muitas das vezes não é nem para alimentar-se. Muitas das vezes é para exibir. Muitas das vezes é para mostrar de que ele foi capaz. Tipo os elefantes, vamos dizer, para comercializar, né? Eles matam o elefante para tirarem suas presas. São consideradas marfins, vendidas muito cara para confeccionar joias. Então, a gente observa que o homem, ele é capaz de fazer qualquer coisa para o bem-estar dele, homem. Ele não importa, né, se os outros estão bem, como que vai ficar a situação. Para ele estando bem, para ele estando sendo realizado é o que interessa. E não é bem assim, né? Tem outras maneiras de ganhar o seu modo de vida, né? De ganhar o seu sustento do dia a dia. Então, continuando. No próximo parágrafo diz o seguinte: há ainda um grupo muito perigoso que circula na floresta para traficar drogas. Estes não vão atrás dos animais, porém podem matá-los se estiverem na sua mira, ou até aproveitam para vender também. São perigosos e muito agressivos. Olha só, além do problema existente, né, que nós sabemos que existe por lá, que é da caça ilegal, que é do desmatamento, da retirada de madeira, da retirada de animais, ainda existe um outro problema dentro da própria floresta, né? Então, dentro da própria floresta existe o tráfico de drogas, até porque eles procuram esse meio, né, na floresta por acharem que estão protegidos ou que estão escondidos, né, livres de serem pegos. Então eles também fazem essas maldades, né, que é de matar os animais que aparecerem em sua frente. Ou até mesmo eles aproveitam, já que o tráfico de drogas, muitos deles já fazem as duas coisas, né? Também aproveitam para traficar os animais, aqueles que eles têm a oportunidade de captá-los. O próximo parágrafo. Não há ética, muito menos cidadania planetária para essas pessoas. Não há natureza nem consciência de sua importância. Só existe o interesse pelo dinheiro. A Amazônia é uma vítima e há muito tempo vem sofrendo nas mãos dos predadores. Então é triste quando o ser humano só pensa o lado financeiro, o lado do dinheiro, que só dá importância a valores materiais, né, que não olham pelo outro lado.
Então, nesse caso, só existe interesse por parte do dinheiro. Querem sim adquiri-lo de qualquer maneira, né? De qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer custo. Não importa o que eles têm que fazer para obter o dinheiro. Para isso, eles sacrificam vidas, né? De animais, eles tiram do seu próprio local, eles fazem o que for necessário. Então, muito triste o comportamento do ser humano. E é por isso que o título da nossa aula teve por título Os Predadores da Amazônia. Esses predadores é o próprio homem, né? E é considerado um perigo constante realmente para a Amazônia. Então, na nossa aula de hoje, gente, com esse título, qual o nosso objetivo? O que nós queremos alcançar, né, com o tema dessa nossa aula de hoje? É conhecer realmente a história de destruição da Amazônia, tá por dentro do que está acontecendo, apesar que nós vimos isso todos os dias nos noticiários, nos jornais, né? A gente observa que é um assunto que está constantemente sendo propagado de uma certa forma, sendo alertado, né? Mostrado pelas mídias de uma certa forma, em relação ao que está acontecendo por lá. Então, o nosso desejo é que seja mudada essa situação. Nós precisamos realmente de cuidar e não de ser predador, como diz a nossa aula. Certo, minhas crianças? Então, a nossa aula era pequena, era somente essa parte do texto da página 59. E vai ficar para casa a nossa atividade, que se encontra uma parte na página 59 e a outra na página 60, certo? E na nossa próxima aula, a gente vai dar início a uma aula nova e a correção dessa atividade de hoje, ok? Então, tenham todos uma boa tarde e fiquem todos na Santa Paz. Até a nossa próxima aula.